Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Como todos sabemos, não é? A Igreja Católica está a viver desde outubro um caminho sinodal, que se iniciou em torno do tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Um processo inédito de consulta que vai decorrer em 3 fases, em todas as dioceses do mundo e com a realização de assembleias continentais. A reunião final será em outubro de 2023 e para nos ajudar a refletir sobre os desafios e propostas pastorais que a Igreja se está a deparar, em estúdio tenho comigo Dom Armando Esteves Domingues, Bispo Auxiliar do Porto. Desde já dou muito bem-vindo, Dom Armando, aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Marta. É com muito gosto. E é um gosto exatamente receber, não é, o Sr. Bispo pela primeira vez no programa Manhã Viva para falar connosco sobre um dos temas, não é? Um dos temas que marcará esta agenda da Igreja até ao ano de 2023. E é exatamente esse tema, sonho uma Igreja sinodal. Mas antes de abordarmos, não é, este assunto de forma mais pormenorizada, vou convidá-lo, não é, assim, e também aqui ao Dom Armando, não é, que vai orientar o nosso momento de oração, também convidá-lo desse lado a rezar connosco. Dom Armando, então vamos rezar como é habitual neste programa. E eu rezaria então com toda a Igreja. Estamos perante a imagem da Mãe do Céu. Ela é uma das grandes especialistas no diálogo com o Espírito Santo, desde o início da vida até ao Calvário. Uma vida unida nesse diálogo que traz um sim, um compromisso e depois no final a missão que continua ainda a viver entre nós. E então, sob o olhar de Maria, eu convido a rezarmos a oração do Sínodo. A oração que repetiremos tantas vezes durante este ano, que já estamos a repetir, mas que vamos continuar a repetir. E então, se me dá licença, convido a todos a unirem-se, mesmo claro, não tendo o texto, a esta oração ao Espírito Santo. Eis-nos aqui, diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome. Só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores da desordem, que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. Que sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós vos pedimos a vós, que agis sempre e em toda a parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Dom Armando, convido agora para então nos sentarmos aqui na nossa sala de estar, para podermos então iniciar esta conversa, não é, sobre este tema tão atual, não é, tão na nossa igreja por qual passamos. Mas vou falar um bocadinho de si também aqui para quem está do outro lado e também para o conhecer melhor. Dom Armando Esteves Domingues é o 8º de 11 irmãos. É natural do distrito de Castelo Branco. Concluiu em 1980 o curso de Teologia dos seminários no Seminário Maior de Viseu. Fez um ano de estágio pastoral em Roma, numa comunidade com 7 seminaristas e um sacerdote, no Centro Mundial de Espiritualidade e Teologia do Movimento dos Focolares, entre 1980 a 1981. Frequentou estudos sobre pastoral juvenil, espiritualidade e pastoral familiar, com incidência na preparação de noivos para o matrimónio. Realizou também trabalhos como tradutor italiano-português em congressos internacionais. Foi capelão militar na Força Aérea Portuguesa
e é assistente do movimento Equipas de Casais de Nossa Senhora, sendo conselheiro espiritual de 2 equipas. Foi também professor. Dom Armando, como é, depois desta breve história sobre si, como é que era a sua vida antes de ser chamado ao sacerdócio? São muitos anos. Né? Eu fui leigo durante 24 anos. Portanto, todo esse tempo é um tempo antes da minha... Claro. Antes desse chamamento que se confirmou depois em 1982 com a ordenação. Bom, eu teria que pensar na minha meninice, na família. Os mais velhos já não estavam em casa quando eu nasci. Portanto, éramos muitos, mas alguns começaram a sair mais cedo, sobretudo para Lisboa. Eu lembro-me, sobretudo, de uma família muito centrada em valores, não é? Tinha que haver alguma disciplina, mas lembro-me que, por exemplo, a questão religiosa não era uma questão colocada, porque naturalmente respirávamos aquilo que a família era. Posso-me lembrar de 2 coisas dessa primeira infância. Ao domingo, o meu pai frequentemente se ouvia, a missa era tarde, era 1h, já depois do almoço, depois ficava a tarde toda para as brincadeiras e para os amigos, mas ouvíamos aquela frase já ao longe, eu já cá vou. Era o exemplo de uma família que ia à frente. O que é que o meu pai queria dizer com aquilo? Que já ia até à missa, mas ia na frente. Portanto, era natural prepararmos o dia para a Eucaristia. Lembro-me também de um pormenor que depois foi interessante para este ser chamado, porque as mães são muito espertas, não é? As mães têm uma sensibilidade fora do comum e nós, à noite, rezávamos habitualmente o terço. E havia algum despique, sobretudo com 3 irmãs mais novas, sobre quem é que presidia o terço, passava as contas, não é? E um dia eu disse à minha mãe, mãe, eu esta noite tive um sonho. Então aqui é meu filho. Sonhei que tinha um terço só meu. Porque havia um que servia para todos. Exato. E passado algum tempo, a minha mãe deu-me uma caixinha com um terço muito bonito, de contas brilhantes. Guardei-o durante muitos anos. E, portanto, são estas coisas quase performativas de uma vida. Não é? Porque depois, quando eu terminei o primeiro ciclo, na altura era a 4ª classe, pôs-se a hipótese de eu poder ir estudar para Viseu, onde tinha uma irmã já. E então, quem não é, a sensibilidade religiosa era maior em mim que no meu irmão, que eu tinha apanhado no 4º ano. Portanto, ele entrou mais tarde, chumbou. Mas depois a professora também foi decisiva. O Armando aprende melhor. E foi por essa razão que eu, entretanto, fui... Eu costumo dizer outro pormenor, é que quando eu andava na 4ª classe, um dia andava a brincar debaixo de uma ponte, a tentar apanhar peixes à mão debaixo de pedras. E há um amigo meu que se lembrou de mandar um pedregulho da ponta abaixo e rachou-me a cabeça ao meio. Portanto, estive muito tempo no hospital, assim, vai, não vai. E eu costumo dizer que foi porque me abriram a cabeça que eu acabei por encontrar o caminho da vocação. Mas, pronto, depois teria que falar também destes tempos em Viseu, no seminário, portanto, uma vida normal, até que estas questões também religiosas se me apresentaram mais ali pelos 16, 17 anos, onde eu então ia, porque tinha ido para o seminário, já não tinha grande vontade de lá continuar, havia muita coisa que não jogava bem, portanto, e aí depois vêm as escolhas pessoais, as opções diante de Deus e claro. Sabemos que Deus vai deixando alguns sinais. E foi nessa altura que sentiu essa vocação específica ao sacerdócio? Porque é preciso ver, naquela época o ir para o seminário foi como ir para uma outra escola. Claro. Nunca é só, mas humanamente é, porque, como eu disse, há estes sinais, mas também houve outros que eu podia, desta minha sensibilidade especial, que são os sinais onde Deus fala, não é? Deus não nos agarra assim à bruta, não é? Mas vai-nos deixando pistas. Sim, eu ali por os 17 anos estávamos a viver o 25 de Abril de 74, e eu fui um daqueles que andei em cima de carros a gritar pela liberdade, não é? E a cantar a liberdade, e a achar muita piada de ir a comícios, e por vezes havia tareias, porque eram despiques democráticos, violentos, alguns naqueles tempos. E eu vivi todo esse período de muita instabilidade, também dentro do seminário onde estava, não é? Onde questionávamos tantas coisas, onde pedíamos coisas novas, enfim, não vale a pena estar a falar disso. Mas
houve ali uma fase em que eu praticamente, nesse verão, pensava sair. Só que foi um verão demasiado decisivo, porque, portanto, fui convidado para uma coisa com jovens, fui convidado para um campo de trabalho e no final, para surpresa de muitos, eu decidi voltar para o seminário. Não é? Olha, o Armando converteu-se. Não, eu sou exatamente o mesmo. Só que quero é provar que aquilo que eu experimentei no verão é verdadeiro e que... Claro. E foi, e era. E era. Sim, sim. Qual é que é o seu lema episcopal e qual a razão para a sua escolha? O meu lema episcopal é eis a tua mãe. De facto, tem uma história, porque nessa fase que eu digo, que para mim foi de muita luz, porque de crise, mas também de luz, houve duas coisas, e se calhar vale a pena contar uma história. Um dia, nesse tal verão, fui convidado para um campo de trabalho, apanhar pêssegos o dia todo, e às vezes à noite ainda era preciso deitar fruta podre ao rio, imagino. Que fazia tanta falta, podre, já muito mole. Muito maduro. Aquilo a mim baralhava muito. Bom, e um dia, já cansado, o filho do patrão andava dentro de um carrinho de rodas, com volante, com pedais, só que a terra e a gravilha não deixava andar o carro e ele começou a dizer, empurra, empurra. E eu comecei a empurrar. Não é? E depois fez-se noite. E ao fim do dia, toda a gente ia para... Havia uma celebração, quem quisesse ir ou missa ou celebração da palavra, havia outros que estavam noutro lugar, porque nem todos eram católicos, e eu, naquele dia, agarrei no miúdo e fui levá-lo à mãe. A mãe ficou muito agradecida. E porquê que eu fui levar à mãe? Porque todos os dias nos dava uma frase no Evangelho, o que fizeres ao mais pequenino dos meus irmãos, a mim o fazes. E se empurrar, para mim já era um sacrifício, mas era um mais pequenino, levá-lo ao colo, à casa da mãe, ainda era muito mais, porque era a casa do patrão que nos obrigava a trabalhar, enfim, aquelas coisas de jovens, não é? Que era uma sorte poder trabalhar. Bom, e entretanto, eu nesse dia fui à celebração e disse isto, pela primeira vez percebi que o Evangelho é verdadeiro. A alegria que eu sinto por ter feito ao mais pequenino, de acordo com a frase, isto parece pouco, mas para mim significou muito, porque eu andava a apanhar pêssegos e era muito fácil. Desculpei-me, tinha feito uma operação, uma hérnia, e então não ia para as escadas com os cestos lá em cima, pesados, mas andava sempre em cima de uma plataforma de um trator, só a apanhar da árvore e a pôr num caixote grande. Sim. A partir daquele dia, o que é verdade é que o outro dia, eu já tinham passado 8 dias desde que lá estava no campo de trabalho, eu já podia ir para a escada, já podia carregar em cestos, já podia descer o dos mais velhos, alguns velhotes que lá andavam. Não é? Esta alegria do Evangelho que se coloca na vida fez com que eu depois voltasse. E então, o meu lema tem um bocado com isto. Maria é toda a palavra, não é? Mas também descobri que os maiores problemas, por maiores que fossem, já estavam todos resolvidos em Cristo, que na cruz deu a vida precisamente pelo pecado e pelas misérias todas da humanidade. Então, quando me ordenei, escolhi um texto muito bonito, que para mim, me dizia muito, que é: eu tenho um só esposo sobre a terra, Jesus crucificado e abandonado, não tenho outro Deus fora dele, porque nele está toda a trindade com a humanidade. Bom, era um texto muito bonito. Então o meu diretor espiritual: porquê é que tu escolhes isto? Porque me diz muito, não é? E então, quando me chamaram para ser bispo, a frase logo que me veio foi esta: és a tua mãe. Porque é no Calvário que eu vejo o bom pastor, não é? Que dá a vida, que vai até ao fim, que nunca desiste, e é ali que ele gera a igreja, não é? Completamente. Mas tem ao lado a mãe, não é? E tem ao lado um bispo, João, o evangelista, não é? E ao João diz-lhe: olha, leva contigo. E a Maria, eis o teu filho, a humanidade inteira. Portanto, eu acho que é ali a síntese do céu e da terra, não é? De um amor de Deus com a humanidade que se oferece também por amor. E Maria é a síntese, porque é toda a palavra. Portanto, também a Igreja, que eu percebo, deve ser esta casa aberta, esta mãe de todos e aberta para quem quer entrar. Não é? Portanto, um bispo também, e a Igreja toda é chamada a ser mãe. O Papa dizia aqui em Fátima que temos mãe, não é? Exato. Também assinala a sua cruz, que traz ao peito das Jornadas Mundiais da Juventude. Sim, não é o tema de hoje, não é? É a Jornada Mundial também, lembra isso mesmo, é Maria, não é? A Igreja é Maria, a humanidade é Maria, toda ela. Claro, claro. O meu anel, porém, tem o símbolo do Calvário, não é? Que é a cruz com João e Maria, e depois toda a humanidade, claro, que é atraída, não é? Como claro, um remoinho de amor que nos introduz em Deus. Exatamente. Partilhe connosco o desafio de estagiar em Roma,
no Centro Mundial de Espiritualidade e Teologia do Movimento dos Focolares? Eu ainda era novo para a ordenação, tinha 23 anos. E então surgiu esta oportunidade, um convite de fazer este ano, foi quase um ano e meio. E foi muito interessante, foi um mergulho de universalidade. E ao mesmo tempo também mergulhar numa comunidade de gente como eu, jovens. Um deles é hoje um teólogo muito conhecido, Piero Coda, um dos grandes teólogos, é o secretário da Comissão Internacional, da Comissão Teológica Internacional. O primeiro documento que sai precisamente sobre o Sínodo foi escrito por esta comissão, ele foi um dos redatores. Vivemos ano e meio, portanto, e outras figuras, uma outra também é muito conhecida, mas não vou dizê-la. E então, éramos 7 de 6 países. Não é? Este banho de universalidade, que é um verdadeiro banho da Igreja, como ela é. Nós às vezes vimos as coisas muito particularizadas, muito fechadas. E então, eu hoje, a olhar para o Papa, qualquer Papa, mas agora o Papa Francisco, o que ele diz consegue romper estas barreiras da nossa pequenez. Não é? São palavras que nos lembram que a Igreja é universal. Portanto, as deles são dirigidas à humanidade inteira. Basta pensar na Laudato Si. Não é? Portanto, Roma para mim foi isto. Depois também o poder, também com tanta gente de pensamento aberto, ouvir e frequentar temas que me diziam tanto, não é? Depois da teologia, era assim quase uma síntese de alguns temas. E depois era vivê-los muito mais interessadamente do que quando eu estudava, não é? Quando nós já estudamos a teologia, fazíamos o que tem que ser, vamos ter um teste, vamos ter um exame. Claro. Ali não, era fazê-lo com um interesse completamente novo. Não é? E assim ajudou-me também a completar a teologia. Mas é sobretudo a experiência de vida. Eu tive tanta sorte, estive em grandes manifestações em Roma, naquela altura, uma grande reunião no Palaiuro sobre a família do mundo inteiro. Era mesmo chamada Family Fest. com testemunhos, convivências de todos os continentes. E estive também na primeira grande celebração de padres da história, que foi no Vaticano, 7.000 padres e religiosos. E eu aí fui um dos participantes, porque como estava lá também ajudei a participar, então pude andar pelo Vaticano, temos que aceitar a cadeira do Papa, enfim, estas coisas. Mas foi uma experiência muito, muito rica aquela. Foi capelão militar da Força Aérea Portuguesa. Que experiências ficaram desse tempo? Ui, tantas experiências. Não é? Eu fui capelão da Força Aérea e estava no Estado-Maior, mas tinha como primeiro trabalho, seja uma unidade de paraquedistas, que estava em Monsanto, depois também os hotéis, não é? As cadeias e os hospitais, onde estavam militares da Força Aérea. Portanto, eu, digamos assim, vinha já de uma experiência de 2 anos em paróquia, onde nós imaginamos aquelas coisas todas organizadinhas, batismos, casamentos, catequeses, aquelas coisas todas para fazermos, o esquema que depois aplica. Bom, estava a começar, 2 anos depois, eu fui chamado para capelão militar e, como capelão militar, eu não encontro nada. Não tinha igreja, não tinha um sítio para rezar com as pessoas, tinha um gabinetezinho e tinha o mundo, tinha os militares. Ainda tinha muitos militares que viviam traumas de família do ultramar. Não é? Então, o que eu descobri o que é a beleza da relação humana. Eu também tinha a sorte de ter família ali muito pertinho e nem sempre ficava, quando ficava na tropa, ficava em Monsanto, no quartel dos paraquedistas, e depois durante o dia trabalhava também no Estado-Maior. Mas muitas vezes à noite eu ficava pela noite dentro, sobretudo nos bares, porque era quando, com um copo a mais, eles se abriam completamente. Né? Quando já estavam fim de dia, descontraídos. E então era o partilhar dos dramas familiares de tantos, marcados ainda pela Guerra do Ultramar. Estamos a falar de 84, não é? Já tinham passado 10 anos, mas havia gente que ficou na tropa. Não é? Assistia a coisas horríveis, como um camarada paraquedista, que ainda hoje me custa falar dele, que era um grande corredor, ia às maratonas,
E sabe que a tropa às vezes também tinha assim algumas crueldades, não é? Explorava-se, lá está, quando se para além perdia do um bocadinho o limite. equilíbrio, picava-se o fraco das pessoas, não é? Meter-lhe na cabeça, por exemplo, que a mulher andava com outro... E ele no fim de semana matou a mulher, não é? Cometeu um crime. Eu quando ia à cadeia e via, eu só me apetecia chorar, sabe? Porque ele era um tipo bom, humanamente dizendo, não é? Mas tantos casos, não é? Como um rapaz que eu ajudei, tínhamos ido para a Foz do Lisandro, um sítio para onde vão fazer muitos exercícios militares, e eu também quis ir, e também quis fazer os 45 km a pé com eles, e a certa altura há um que estava quase a desistir, não é? Porque se abandonassem a carga, que era pesadíssima, com as armas, com tudo, que era durante a noite, ele estava quase a desistir. E eu meti-me ao lado dele e ajudei-o a levar a mochila. Ele passou, porque senão perdia a boina verde, passou no curso e, muito agradecido, no Natal, foi passar o Natal a casa e foi apanhar pinhas de um pinheiro manso que caiu e morreu. Quer dizer, às vezes nós perguntamos tantas vezes estes porquês, não é, da vida, e eu pronto, poderia contar tantos episódios, mas é sobretudo isto a relação. Vence tudo. Se nós conseguirmos salvar as relações uns com os outros, tudo se vence. Os grandes dramas das pessoas e da humanidade é porque nós não somos capazes de sustentar verdadeiramente as relações. Podemos ter muitas receitas, muitos psicólogos, psiquiatras, tudo e mais alguma coisa em cima de nós. Se perdermos quem nos ama e se não formos capazes de recuperar o amor, a vida não tem sentido. Não é? Ao longo da sua vida passou também pelo jornalismo. Conte-nos como é que surgiu este desafio na sua vida. Se bem sequer foi bem, se calhar, um desafio. Não é? Eu fui, depois da minha vida de capelão militar, eu fui para Viseu, fiquei ainda dois meses ali por Viseu, pronto, colaboramos sempre em algumas publicações. Mas depois fui para Parco, 3 paróquias, com outro padre, éramos em conjunto párocos, era Torredeita, Boaldeia e Ferminhão, no Conselho de Viseu, e ali havia um jornal mensal, um jornal que se publicava todos os meses. Pronto, e eu fiquei como diretor, então tinha que trabalhar também para o jornal. Depois acabei, a certa altura, também compor o jornal, não é? Porque eu gostava das novas tecnologias e então, para poupar dinheiro, fazia umas noitadas, às vezes 3, 4, 5 da manhã, a acabar o jornal, a compô-lo, não é? Fotos, tudo quanto. Mas foi uma experiência interessante, porque infelizmente este jornal terminou há um mês atrás, fecharam-no finalmente, foi uma pena. Então fizeram um apanhado das coisas principais desde que o jornal nasceu e eu vi quantas coisas fizeram naqueles 17 anos que eu lá estive. Quantas coisas por ali passaram e que a história praticamente já perdeu, mas muita coisa por ali passou. Portanto, depois também houve ali um período em que fazia um programa na Renascença local, lá em Viseu, no posto que depois, entretanto, já foi tudo transformado, mas fiz também... Mas a principal experiência foi aí, como diretor do jornal e enfim, também compositor, fazia tudo. Antes de seguirmos para intervalo, só saber aqui uma experiência também sua. Qual o papel de Maria na sua vida enquanto assistente do movimento de equipas de casais de Nossa Senhora? Bom, eu desde 1987 que sou assistente de equipas de casais. E ainda sou. Hoje à noite vou ter reunião de uma equipa de casais. Bom, mas eu acho que a minha relação com Maria vai muito para além dessa minha experiência de assistência do movimento mariano, enfim, que tem Nossa Senhora como modelo. Portanto, eu, como disse, descobri a figura, o modelo de Nossa Senhora a partir do Evangelho. Não é? Ela era a palavra realizada, vivida, faça-se a mim segundo a tua palavra. E em cada momento que Maria aparece no Evangelho, ela é esta palavra completa, não é? Parece toda revestida de palavra, não é se calhar como nós, que o Evangelho de facto diz isto. Não. É o Evangelho explicado. Pronto, e a descobrir isto, o que é que me traz? Que mais do que rezar a Nossa Senhora, para mim importa ser como ela, ser ela, também em cada momento da vida, não é? Porque ela é a cristã realizada.
Verdade. Porque vive a palavra e é cristã já realizada, completa. Nós, se queremos ver como é que uma criatura, seja homem ou mulher, jovem ou criança, deve ser a olhar Maria, não é? Que a vida é centrada em Deus, vive em função de Jesus, na escuta do Espírito Santo. Portanto, é esta mulher também, esta leiga, e depois é uma leiga, não é? Eu lembro-me que antes da minha ordenação de padre, ainda no último ano e no final do meu estágio, eu escrevia que para mim era indiferente o que seria no futuro. Uma coisa eu tinha a certeza, que a minha vida gostaria de entregar a Deus. Fosse como leigo consagrado, fosse como padre. Não havia nada que me desviasse do ministério ordenado e por isso fui ordenado padre. Mas esta minha realidade base, também aprendida muito a partir deste modelo que é Maria, leva-me a viver o meu sacerdócio comum ao máximo, não é? Desenvolvê-lo ao máximo, aquilo que todos devemos fazer. Não é? E por isso também entendo que o meu ministério não é um privilégio, não é qualquer coisa que Deus me separou, retirou do povo de Deus para me dar um lugar mais alto, quem sabe de quê, não é? Nem é sequer por causa do celibato que eu sou mais que um leigo, não é? Que sou espiritualmente superior, como se pensou em alguns momentos da história. Portanto, olho também para esse tempo como um tempo de desenvolvimento do meu sacerdócio comum, que me faz irmão de todos, e por isso daí também... A pergunta é que me fez, eu já não me lembro bem qual era, porque eu perdia-me. Essa experiência de Maria, não é? O papel enquanto nas equipas de Nossa Senhora pois, que assiste. Que é muito mais do que isso, é na minha vida, não é? Não é por ser homem que Maria não é modelo também para mim, é modelo para todo o cristão. E depois o que eu dizia assim era isto, é leiga, porque havia outra coisa que eu dizia, eu tinha paixão por continuar a ser um leigo no mundo, sabe porquê? Para poder falar de Deus no mundo. Exato. Porque eram tempos muito interessantes aqueles, mas eu acho que hoje nos falta gente capaz de papaguear a fé que tem, papaguear nesse sentido de a dizer naturalmente, falar dela, de ter entusiasmo, de ter unção, digamos assim, que não se envergonha. Tantos dos nossos cristãos dizem, bem, eu de futebol, da religião e de política não quero falar. E eu disse, então, não vale a pena viveres. Se não tens opções, estás prontinho a ser tudo. Quem não é capaz de ter uma opção. E porquê que as pessoas também não querem falar da religião? Não é porque o outro se escandalize. Não querem falar da religião porque não têm que dizer. Uma coisa é viver as coisas, os sacramentos, as práticas, as piedades, uma peregrinação. A outra coisa é explicá-la a partir da alma, não é? O porquê das coisas. Porque do acreditar. Conhecem-se episódios do Evangelho, mas se calhar ser capaz de o interpretar, dizer isto a mim diz-me isto, e de falar, porque quando se fala abertamente, as pessoas ficam encantadas, ficam contentes, não é? Portanto, e um leigo tem um campo todo na frente. Portanto, esta é a minha tentação em relação à ordenação de padre, sabe? Dom Armando, vamos então para intervalo, já voltamos para continuar esta conversa consigo. Fica aí desse lado, até já. Muito bem-vindos à segunda parte do programa Manhã Viva. Hoje estamos à conversa com Dom Armando Esteves Domingues, Bispo Auxiliar do Porto, para nos falar do tema Sonho uma Igreja Sinodal. Um tema que surge a partir do caminho que a Igreja Católica está a viver até ao ano de 2023, em torno do tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, e que culmina em outubro, não é, do ano que vem, com a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. E eu retomaria aqui a nossa conversa, Dom Armando. Estamos perante um Papa que todos os dias nos convida a estarmos atentos à época que mudou, não é? E nos leva a correr enquanto Igreja para acompanhar este tempo. Fale-nos das preocupações deste Papa, não é? A partir deste sonho de uma Igreja Sinodal e de ser uma pessoa tão transversal para o tempo que vivemos. Bom, cada Papa é uma graça, porque é uma palavra do Espírito Santo em todos os momentos da Igreja. Se eu penso no meu Paulo VI, quando eu era jovem, né, com a civilização do amor, foi um Papa verdadeiramente espantoso, mas todos os Papas. O Papa Francisco
vem na sequência de João Paulo II e de Bento XVI, onde a Igreja, como o mundo, sofreram transformações muito grandes. Sintetizando as grandes transformações no tempo do Papa Francisco, nós podemos desde logo pensar na globalização, na digitalização, Verdade. no multiculturalismo, não é? Sobretudo com o movimento de povos, de refugiados. Hoje não importa, o mundo é uma casa, portanto, em qualquer pequena cidade já há gente de dezenas de países. E isto vem transformar a nossa própria sociedade. Quando o Papa insiste que não é apenas uma mudança de época, a época já mudou. Nós não estamos num tempo de mudança, mas a época mudou. E, portanto, a Igreja precisa também de encontrar formas novas de evangelização. Não que a Igreja tenha que ser uma outra Igreja e nova, mas tem que ser uma Igreja diversa. A forma de estar no mundo, de evangelizar, transmitir a fé. Esta ideia da transmissão da fé preocupou imenso João Paulo II. O Bento XVI fez mesmo um sínodo sobre a importância da família na transmissão da fé, a importância de uma nova evangelização. Portanto, era uma ideia que já de João Paulo II se ia transmitindo. Portanto, o Papa agarra no Concílio Vaticano II, olha as transformações do mundo, estes sinais de Deus no mundo, não é só sinais do mundo, mas os sinais de Deus no mundo, e conjuga-os, e sem nós darmos conta, tantas coisas que estavam paradas desde o concílio, de repente, vêm ao de cima. Tantos nós encravados que havia desde o concílio, vêm ao de cima, e o Papa quer que nós os exponhamos à iluminação do Espírito Santo. O Papa não tem uma agenda, digamos, mediática. O Papa, no fundo, tem a visão de Deus para a história e desafia-nos a escutar o Espírito. Escutar, não é? Estamos num tempo em que a escuta recíproca é muito importante e este caminho que vivemos na Igreja é uma prova disso, não é? Como viver esta reciprocidade a todos os níveis? Bom, não haja dúvida que o Papa tem, nestes poucos anos, etapas muito decisivas para chegarmos à conclusão que a Marta diz. Portanto, o Papa agarra primeiro na ideia da nova evangelização. Precisamos de um sonho missionário para todos os cristãos. Não é? E ele partilha, diz, tenho um sonho missionário. Que métodos, estilos, conteúdos, formas de evangelizar mudem. Isto é inquietante, não é? Quando o Papa tem um sonho destes. Não é? Portanto, depois dá conta que nós não temos efetivamente esta ideia missionária em cada batizado. E então diz, é preciso uma igreja em saída. Vocês estão demasiado fechados nas sacristias. Vocês estão demasiado trancados nos hábitos, nos costumes, em estruturas que deram resultado há um tempo, mas agora não resultam. Exato. Portanto, foi todo um conjunto de desafios. Quando fala da paróquia, diz mesmo, mas a paróquia não é caduca, é muito eficaz, porque garante esta proximidade uns com os outros. Porém, não está a dar os resultados que nós pretendemos. Portanto, o desafio do Papa é a todos. E qual é o método que o Papa vai descobrindo? Ele mesmo o pôs em prática, que é precisamente o método da sinodalidade. O Papa é o primeiro a dizer, eu sempre dei muita importância ao sínodo, mas precisamos de fazer do sínodo algo constitutivo da Igreja, não é? Como há outras realidades constitutivas da Igreja, o sínodo tem que se tornar constitutivo. E quando ele promove, convoca os sínodos da família, dos jovens, já faz preceder estes sínodos de uma escuta alargada, que eram um pouco como sondagens. Quem se lembra do sínodo da família, houve muitas paróquias onde foram às centenas de pessoas que responderam àqueles inquéritos. Os jovens, até já foi por via digital. Portanto, o Papa, naqueles sínodos, pede que o mundo também participe e depois, no final, não dá um documento a dizer, pronto, então agora, a partir de agora a disciplina é esta, a doutrina é esta, vamos todos fazer assim, os resultados vão ser... O Papa também aqui revoluciona a forma dos documentos finais dos sínodos.
Não, por exemplo, no da família, estava tudo à espera que o Papa dirimisse assuntos complicados que surgiram, e o Papa respeita a progressividade da compreensão das pessoas, não dá um documento decisivo. Se antes pediu a opinião de um lado e a opinião do outro, quer que se amadureça este pensamento, ouvindo a todos, e que as pessoas encontrem no caminho, já nessa altura, encontrem no caminho, no caminhar juntos, nesta reciprocidade que falava, encontrem a resposta para tantas questões, que não serão tanto ao agrado dos mais progressistas, nem dos mais conservadores, que não é isso que o Papa não se interessa de progressismos ou de conservadorismos. Ao Papa interessa que as pessoas percebam que é o Espírito Santo que há de atuar num e noutro e que há de fazer encontrar caminhos novos, integradores e construtivos de um novo método de evangelização. Este tema já começa a ser tratado pelas diferentes áreas. De que forma o tema sinodalidade é um tema do milénio e transversal nos diferentes papados? Ora bem, o sínodo, para já, se calhar o conceito, temos o sínodo, sinodalidade e sinodal. Sínodo é um substantivo comum. O sínodo já existe como instituição desde o Concílio Vaticano II. Foi logo em 1965, Paulo VI, através de uma bula a propósito na altura, instituiu o sínodo. Para quê? Para que se continuasse a experiência do Concílio Vaticano II. É que no Concílio Vaticano II houve tantas participações dos padres conciliares, tantos teólogos, pastoralistas de fora que ajudavam os padres conciliares a aprofundar os temas, que aquela experiência de igreja era uma experiência de tal maneira comunhão que levou a fazê-la definir como a igreja é comunhão. E os bispos quiseram então continuar com o sínodo para que continuasse a experiência do concílio, a experiência do Espírito Santo. E pronto, foi usado ao longo destes anos todos, a partir do concílio, para aprofundar temas que ficaram por aprofundar, etc. Agora, este é o sínodo que se vai realizar em outubro de 2023. Um sínodo vai ser uma reunião dos bispos, vão ser ouvidos muitos, vai ter novidades de certeza. Bom, sinodalidade é um substantivo abstrato. É esta que nós queremos que no final deste caminho e do tempo todo que vai a seguir outubro de 2023, a Igreja se encontre como sinodal. Que a Igreja tenha este adjetivo a qualificá-la. Não tanto uma Igreja tão verticalista, tão orientativa, mas uma Igreja que se senta com todo o povo de Deus na escuta. O Papa começou por dizer bem que os cardeais discutem uns aos outros, os bispos uns aos outros, os padres, os leigos, todos. Bom, quem dera que nós nos escutássemos uns aos outros. É que quando nos escutamos, a palavra muda um bocadinho. Aquela palavra que às vezes eu me convenço que vai mudar o mundo, que vai ser revolucionária, quase que se cala diante do outro que tem uma que também é revolucionária, porque a opinião dele é a melhor do mundo, porque senão não a tinha. Como a minha também é a melhor do mundo. Portanto, o sínodo dos bispos tem uma história longa, 50 anos, celebraram-se há pouco tempo. O Papa, nesse dia, fez um discurso fantástico sobre a sinodalidade, traçou linhas muito interessantes. Porém, esta insistência do Papa, que nem sequer foi programado, mais uma vez, o Papa, pouco tempo antes de definir o tema sobre a sinodalidade para este futuro sínodo, havia 2 ou 3 que ele pôs à consideração e que podia ter sido outro tema para o futuro sínodo. Depois acabou por ser o da sinodalidade. Portanto, a sinodalidade, ninguém pense que é por meia dúzia de reuniões de escuta, que ninguém pense, muito menos por documentos, não é? Que o Papa diz mesmo, o sínodo não é para produzir um documento, é para criar sonhos, não é? Claro. Portanto, ninguém pense que é isto que vai tornar a Igreja de repente sinodal. A sinodalidade é uma palavra de milénio, que é que o Papa... Vamos com calma. Claro. Vamos dando passos, vamos ouvindo, discernindo, porque também não se ouve para nada, para ficar no ar, não, vamos discernindo passo a passo e a Igreja vai continuar. Portanto, a questão da sinodalidade é dos primeiros tempos da Igreja, podemos ir lá atrás. Numas igrejas ficou mais do que noutras, das igrejas de tradição cristã. E o Papa, neste momento, aponta este caminho. Para o milénio, temos tempo, não é preciso ter pressas. Há uma palavra-chave deste caminho, certo? Sim. Eu posso adiantar a minha, não sei se concorda com ela. Acho que a palavra-chave é participação.
o Papa, para este sínodo, como há novidade, é diferente dos outros sínodos. Porquê? Porque o Papa convoca nesta fase, convoca-nos a todos. E quer que nós sejamos capazes até de sair dos nossos muros. Porque um dos grandes riscos do sínodo é que nós ouçamos sempre os mesmos. Não há novidade. Que nós ouçamos para não tirar conclusões nenhumas. Ouçamos só para reforçar as nossas posições. Sim. Ou que ouçamos sem dar importância no final. E as pessoas ficarão desiludidas. Portanto, é preciso... O Papa não diz, vamos fazer um sínodo, vamos fazer um percurso sinodal, vamos fazer um caminho sinodal, vamos caminhar juntos. Esta frase é interessantíssima. E, portanto, participação significa o quê? Que eu hoje, ao querer ouvir as pessoas dizer, olha, precisamos de ti dentro da igreja, não é? Tu, como batizado, se não estiveres a participar da vida da igreja e da vida do mundo, tu fazes falta. A igreja não é a mesma. Claro. Mas também, nós, desde o concílio, fomos tendo órgãos normais, naturais, que foram criadas estruturas de participação por natureza. Os conselhos pastorais, seja diocesanos que paroquiais, os conselhos de participação económica, de leigos, já fomos tendo órgãos de participação muito importantes e que têm mostrado já uma grande inovação. Porém, aqui trata-se de ir um bocadinho mais além. Dar importância e dignidade ao fiel leigo, batizado, que também ele tem a sua dignidade na participação, tem o seu saber, dar-lhe... Há leigos que sabem muito mais do que eu de muitas matérias. Claro. Fazer vir em evidência aquilo que são os carismas e ministérios laicais, que não são apenas porque a Igreja o chama ou lhe delega um bocadinho de autoridade. Não, nasce do próprio batismo. Estão disponíveis. Então, no discernimento do ministério ordenado, do bispo, até do pároco, ele diz, eu sinto capacidade para isto, portanto, posso ir. Uma das coisas mais interessantes que me acontecia na minha vida de pároco, e sobretudo na paróquia onde estive ultimamente, é que às vezes vinham pessoas dizer, quer ajuda? Eu dizia sempre, não ajuda, não quero nenhuma, não preciso. Ai, não precisa, mas eu até estava disponível para ajudar em alguma coisa. Não, se tu queres fazer, fazes. Então, o que é que precisa que eu faça? Diz-me tu o que é que sabes fazer. E isto era sempre um caminho de discernimento, porque a pessoa tinha que pensar se de facto tem capacidade para fazer, que todos nós recebemos dons do Espírito Santo no batismo, portanto, temos dons que nos capacitam para coisas muito maiores do que nós, e às vezes falta este discernimento com a pessoa. Olha lá, tu então és capaz, então vem. Uns vinham trabalhar em coisas da igreja, mas olhem, surgiram grupos corais, grupos de karatê, de dança, era o que as pessoas sabiam fazer e ofereciam isso às pessoas que precisavam. Portanto, aproveitar os dons que em alguns, os dons carismáticos das pessoas, que em alguns tornam ministérios. Ficam ao serviço de todos. E essa realmente é uma atitude, né, de discernimento, realmente. Quais são as 3 conversões de que se fala? Espiritual, pastoral e cultural ou estrutural? Aí havia muita coisa que se poderia dizer. Mas a dúvida, olha, nós precisamos de uma conversão espiritual. Se antes do concílio nós tínhamos uma concepção muito mais, há bocado, verticalista, também espiritualmente isto acontecia, uma espiritualidade mais doutrinal, mais de obediência, vamos chamar-lhe assim. Perceber a vontade de Deus e fazê-la. A vontade de Deus descobria-se no bispo, no padre, no superior e vivia-se. Mas o concílio vem-nos dizer que é preciso uma espiritualidade de comunhão. Portanto, muito mais agora no sínodo, é preciso também deixar-me converter espiritualmente. Porquê? Porque este ciclo é um ciclo empenhativo, é o ciclo do Espírito Santo. É um novo ciclo. O secretário do sínodo, Cretes, diz que temos que ter atenção porque ele fala, no fundo, em 3 ciclos. O ciclo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ciclos, pronto, para se fazer explicar, não é? Claro. Nenhum é apenas o ciclo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas diz ele, nós podemos remeter ao ciclo do Pai, em que tudo é muito orientativo, e foi também no tempo da Igreja, ou ao ciclo do Filho, em que também já havia algo social, de envolvimento na política, na sociedade, enfim, mas assim uma coisa ainda muito difusa.
No entanto, o ciclo do Espírito é um ciclo que nos desconstrói. Não é? É um ciclo que nos há de fazer entrar no mistério de Deus. E aí encontrar no mistério de Deus também o mistério do homem, do outro, do caráter sagrado do irmão que eu sou chamado a ouvir, porque ele é batizado como eu. Ou então, também ser capaz de alargar esta conversão a cada homem meu irmão. E por isso o sínodo também é a escuta dos de fora, dos não crentes, que deem um contributo, porque a Igreja é semente do reino, é reino realizado e, portanto, está ao serviço do reino. A conversão espiritual. Então, é esta conversão à comunhão que me há de fazer capaz de uma certa ágape caritativa, não é? Para com o outro. Estar pronto a ouvi-lo plenamente, a dar a vida por ele, a fazer-me um com ele, a fazer com que ele se exprima. Porque se o outro não se exprime, fecha-se. Nós temos hoje quase um cisma submerso dentro da Igreja das pessoas que não se sentem valorizadas na participação, na vida da Igreja, e deixam de dar opinião. Não vale a pena. Desistem, afastam-se, não é? Desiludidas, minorizadas. A conversão pastoral, ela é já velha. O Papa queria ver esta Igreja em saída, samaritana, mas também uma Igreja toda missionária, capaz de levar Jesus Cristo para o mundo, de se interrogar como viver e testemunhar a palavra do Evangelho, levar o Evangelho ao mundo. Portanto, há aqui uma conversão pastoral que eu gosto de substituir por conversão sinodal. Nós ou somos sinodais ou não vale a pena dizer que a Igreja não é autoritária, que a Igreja não é diretiva, que a Igreja tem que ser, mas o povo de Deus precisa de perceber o que é esta autoridade. A autoridade que é dada pelo ministério, naquilo que tem a ver com a organização sacramental, com esta dimensão mais espiritual da Igreja. Não é uma autoridade que seja poder. Portanto, o Papa depois fala nesta pirâmide invertida, não é? Que os bispos, os padres e os leigos, no fundo estão os bispos, porque quando se trata de servir, o ministério ordenado está ao serviço dos outros todos. Portanto, uma conversão sinodal. As pessoas, nomeadamente nós pastores, ou somos sinodais, envolvendo, chamando, convencendo, fazendo participantes, mas também nas decisões, fazendo sempre participantes, porque as vão pôr em prática, porque as vão concretizar. Ou nós somos capazes de nos tornarmos sinodais, ou perdemos, continuamos a perder, e este é o pensamento do Papa, continuamos a perder a força evangelizadora da Igreja, porque o Evangelho continua o mesmo, não é? Claro. Os destinatários mudam e nós não estamos a adaptar os meios. E a cultural também é muito simples, não é? O Papa é especialista nisso, diz: nós temos que acabar com a cultura do egoísmo, do individualismo, claro. A cultura do nós, não é? Uma frase que ele usa, a cultura do encontro, a cultura de uma Igreja que é para o mundo. Quando eu digo que os documentos do Papa, o Laudato Si e a Fratelli Tutti, são feitos com o parecer também de alguns especialistas não cristãos, não é? São feitos com estímulos até de muçulmanos. Seria interessante falarmos aqui daquele pacto de fraternidade feito, mas portanto, é esta dimensão cultural de abertura sem fronteiras que nós temos, de fraternidade universal em ação que temos que ter que fazer. Claro. Estamos mesmo a chegar à reta final do nosso programa, mas muito rapidamente temos uma caixinha aí. Temos algumas frases, digamos assim, palavras que podem ser encontradas no documento preparatório do Sino Vademecum, não é? Já estou a ver. E a pedir que comentasse rapidamente cada uma delas. Estimular a confiança. Eu sem ti não vou a lado nenhum. Preciso de ti. Também precisas de mim. Claro. Posso dar alguma coisa. Quem dera que conseguíssemos pôr isto em prática em cada sítio onde estamos, nem que seja na mesa de um café, claro. Porque a sinodalidade também se pode viver com os amigos aí. Portanto, este era o estimular a confiança. Este é igual. Tem que ser dobrado. Aquecer corações. É uma frase do Papa no Vademecum que diz que esta sinodalidade é um pouco como os discípulos de Emaús. Só tinham no caminho sinais de morte, porque Cristo tinha morrido. Mas quando Cristo se foi ao lado deles a falar e a partilhar, eles no final disseram: claro. Não te aquecia o coração cá dentro. Não sei. Portanto, nós precisamos também de ser essa alegria para o outro, fazer com o outro, caminhar com o outro. Volto a dar força às mãos. Há muitos cristãos que estão de mãos caídas.
E se eu me colocar ao lado dele a fazer de Jesus, não é? Porque depois também nesta sinodalidade é Jesus que se põe no meio de nós, mas também eu a certa altura sou esta oportunidade que Jesus seja um dom para o outro. E levantar as mãos quer dizer, vamos juntos. Sozinhos as pessoas não dão passos. E a participação, já falei dela, é a palavra. Não podemos desiludir quem quer participar. Nós temos órgãos que só consultam se quiserem. Claro. Nós nunca deveríamos deixar que o outro... ele só quando precisa é que cá vem ter. Fazer brotar sonhos. Eu sonho uma igreja sinodal. Eu sonho uma igreja fraterna, uma igreja mãe, uma igreja de irmãos, uma igreja onde todos se amem. Quem não sonha isto? Claro. Portanto, este fazer brotar sonhos... Também, esta sinodalidade fará brotar se nós também formos capazes de sonhar. Criar um imaginário positivo que ilumina as mentes. Claro, nós, se repetirmos sempre o mesmo, aquilo que já não dá frutos, as pessoas não arrancam. Claro. Vamos fazer coisas novas, é que nós temos que dizer uns aos outros. Aprender com os outros, todos temos a aprender uns com os outros, não é? Ninguém sabe tudo. Eu acho que também tenho alguma coisa a ensinar e é isto que temos Exato. que dizer a todos. Tu tens coisas a ensinar, tu tens coisas a partilhar, tens aí uma riqueza que não podes calar. De ser relações, olha, eu continuo sempre a acreditar que o grande segredo da pastoral, da evangelização, são as relações. Mesmo nós queixamos, as pessoas não vêm às formações. Olha, quando fores amigo, quando forem amigos, disser, olha, eu vou aqui, queres vir comigo? Se calhar até vêm. Mas se não compusermos as relações, ligar feridas, pronto, devíamos ser um hospital de campanha porque há pessoas feridas, há pessoas magoadas, há pessoas desiludidas, não é? E não esperemos que venha lá o bispo ou o padre. É cada um. É o irmão que está a caminhar com ele, que se encontra com ele. Ressuscitar uma aurora de esperança. Eu acho que nós vivemos no tempo da Igreja, que é o tempo de Jesus ressuscitado. Não é? E um cristão tem que ser sempre esta presença de Cristo ressuscitado e não dar tantas estruturas. Nós não estamos em tempo de estruturas novas. Estamos no tempo de reavivar tudo com a luz do Espírito Santo, que é o resultado do ressuscitado. Cristo ressuscitado traz o Espírito Santo a toda a Igreja e ele nunca mais se foi embora. Anda cá no meio de nós. Dom Armando, muito obrigada pela sua presença. Teríamos aqui tema para mais um programa, não é? Com certeza, e seria muito gosto continuar a ouvir. Mas muito obrigada por ter estado connosco, ter aceito o nosso convite, ter estado aqui no nosso programa. Obrigado, Marta. Para mim foi também um prazer falarmos das coisas. Reaviva em nós também as nossas certezas. Saúdo a Canção Nova. Não fiz no princípio, mas gostava de a saudar. Também pelo papel que têm na evangelização, neste processo de escuta tão importante e que vocês estão mesmo no meio do mundo, no meio das coisas boas e das coisas mais difíceis. Desejar-vos as maiores venturas para pessoais e também para a instituição Canção Nova. Obrigada. Aguardamos-lo assim, aí desse lado, no próximo programa. Vamos nos despedir. Já sabe que pode sempre seguir a Canção Nova em diversos meios de comunicação. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.